Resumo do primeiro dia de ministração do Encontro de Casais Mais e Mais. Cremos que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso casamento e em nosso coração. Por isso o Espírito Santo nos guiou ao encontro de casais e guiou você também até este resumo. Temos bênçãos para receber das mãos de Deus, por isso não coloque restrições ao Senhor, escancare as portas do seu coração e deixe-o agir da forma que Ele quiser na sua vida. A palavra rema do encontro de casais está em Salmos capítulo 115 versículo 14, e declara que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos aumente mais e mais. Desde já o meu desejo com este resumo é que o Senhor toque seu coração e transforme o que necessita ser transformado na sua vida e na vida do seu cônjuge. Que ao término deste ensinamento você possa colocar em prática as instruções recebidas pelos pastores Alfredo Mora e Perla Dores, discípulos do pastor César Castellanos. Encontro de Casais primeiro dia, pastora Perla Dores. Não podemos pensar que as dificuldades que temos na vida são coisas da vida, não podemos aceitar que a vida é assim mesmo, difícil em várias circunstâncias. Isto é um engano que Satanás coloca em nossa mente, de que a vida é assim mesmo. Em João capítulo 10 versículo 10 a Bíblia nos diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E a pergunta que a pastora Perla Dores nos trouxe foi esta: o que o diabo tem te roubado? Depois de um roubo a polícia sempre nos pergunta o que está faltando. O que foi roubado? Nós precisamos identificar também o que está faltando em nossas vidas que foi roubado pelo inimigo, se não soubermos o que foi roubado. Se não soubermos o que está faltando, então não conseguiremos recuperar. O roubo do inimigo deixa a nossa vida pesada e também nos deixa cheios de preocupações. A pastora Perla Dores nos diz que o diabo nos rouba pelo fato de muitas vezes escondermos coisas do nosso cônjuge. O diabo pode ter te roubado a alegria, a felicidade, a saúde, pode ter roubado o desfrute com seu cônjuge, pode ter roubado a vontade de servir a Deus, pode ter roubado seus sonhos, seu sorriso e tantas outras coisas mais. Muitos matrimônios podem estar bem, outros mais ou menos e outros casais podem estar totalmente desconectados um do outro. Muitos podem estar junto com o cônjuge, mas não unido a ele. Feche seus olhos por um instante, pause o áudio e diga com suas próprias palavras o que o diabo te roubou. Se desejar, escreva em um papel o que o diabo te roubou para que você possa orar pedindo a restituição. Repita essa frase: hoje é o dia que eu vou recuperar o que o diabo me tomou. Diga com as suas próprias palavras: Senhor, eu quero recuperar o que o diabo me tomou. Algo deve haver em seu casamento que o diabo te tomou em relação ao seu cônjuge. Poder ser a admiração, o prazer, o amor, o respeito. Vocês podem estar feridos até mesmo com algo que aconteceu no início do casamento. Talvez você se incomode com quase tudo que seu cônjuge faz. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Diga para o seu cônjuge: amor, vamos recuperar o que o diabo nos roubou. Talvez com o passar do tempo você se recorde de algo mais, então ore conforme a Bíblia e diga: Senhor, assim como na Bíblia os ladrões devolviam em dobro e até 7 vezes. Assim eu quero que me devolva o que o diabo tirou de mim com juros. Deus nos presenteou com coisas lindas e uma delas foi a memória. Busque na sua memória o primeiro beijo com seu cônjuge, onde estavam. Busque na memória também o que você deu de presente no primeiro aniversário do seu cônjuge. A sua memória ou a do seu cônjuge pode não ser muito boa, mas acredite, a memória é algo lindo. Muitas vezes podemos sentir o cheiro de um perfume e lembrarmos de um momento ou de uma pessoa, mas a memória também pode ser perigosa, porque quando a memória está danificada afeta tudo o que fazemos. Talvez você possa ter na memória algo que seu cônjuge fez ou falou e que faz você pensar: por que me casei? Muitas coisas nos marcaram e deixou a nossa memória dolorida. Mas Deus tem uma promessa para nós. Em Isaías capítulo 43 versículo 19 diz que: agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei o caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus quer trazer algo novo para você e para o seu lar. Deus quer sempre algo novo. Por isso a cada 24 horas Ele nos dá um novo dia, a cada 30 dias Ele nos dá um novo mês. A cada 365 dias Ele nos dá um novo ano. Deus é expert no novo. Mas como podemos chegar ao novo? A resposta está no versículo anterior de Isaías, versículo 18, capítulo 43. Não fique lembrando-se do que aconteceu no passado. Não fique pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Nem consideres as coisas antigas. Não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. As coisas que mais afetam um casal é lembrar das coisas do passado.
Quando as coisas não são bem resolvidas, então em um momento de crise ou no momento difícil você diz coisas que não deveria dizer. Essas palavras não são do momento. Essas palavras vêm de coisas do passado, de coisas que não foram sanadas, de coisas que não foram perdoadas. E quando alguém está ferido, vê as coisas de forma diferente. Muitas vezes você carrega dores que não são suas, são de seus pais, e então você transfere ao seu cônjuge. Muitas vezes você está no meio da dor e não vê a bênção. Você cria uma expectativa que não é sua. Muitas vezes você está guardando um rancor de muitos anos. Quando a memória está ferida, ela fere, e quando uma ferida não é curada, se transforma em uma amargura. A amargura é um veneno que mata o amor do matrimônio. A amargura vem por uma dor, por uma rejeição ou por uma ofensa, e isso acontece quase todos os dias em um casamento, e nós temos que aprender a lavar o coração, a lavar nossa memória, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12 versículo 15 para termos cuidado para que não se brote uma raiz de amargura, que você possa deter isso, que isso não te contamine, senão você pode não alcançar o seu milagre. Muitos, quando escutam algo que ofende, ficam uns dias sem falar com o cônjuge. Mas eu te digo, quando você retém a ofensa, quando você não ensina o seu coração a ser curado, você deixa que essa mágoa se transforma em amargura e isso te leva ao nojo. Em Efésios capítulo 4 versículos 26 e 27 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Apenas um X na Bíblia, a emoção é conectada ao diabo. Quando você vai dormir irado, você abre a porta ao diabo. Quantos já foram dormir irados? A sua ira tem que ter um limite. O limite é reconciliar antes que o sol se ponha, ou seja, antes das 18 horas. A sua ira precisa ter um limite. A ira é uma das emoções que mais machuca as pessoas, e quantas vezes isso não te feriu? A ira vem pelo que aconteceu no trabalho, pelo que o filho fez. Você precisa aprender a atrair o espírito de reconciliação para a sua casa. Diga: eu vou atrair o espírito de reconciliação para minha casa. Você precisa aprender a pedir perdão todos os dias. E assim ensinar também seus filhos. Antes de dormir, peça ao seu cônjuge perdão por algo que você fez ou falou que ele não tenha gostado. O dia que nada aconteceu é fácil dizer, mas o dia em que for difícil você já terá um hábito, e assim você fará com que a presença de Deus esteja com você. Marcos capítulo 11 versículo 23 diz que a sua oração pode mover montanhas. Você pode orar e ver o impossível, mas unido a isso está que você precisa perdoar. E vocês não veem o poder de Deus, não vê o impossível se tornar realidade porque está com amargura no coração. Pastora Perla Doris te desafia durante 30 dias pedirem perdão antes de dormir e que você possa ensinar seus filhos a pedirem também. A sua memória pode ter sido afetada no matrimônio ou talvez antes dele em outro relacionamento. Pode ter sido afetada por seus pais ou pode ter sido afetada por maldições geracionais trazidas pelos seus antepassados, como a ira, o rancor, o nojo. Algumas pessoas já se levantam tão irados que não sabem nem o porquê, sobrecarrega o cônjuge, os filhos, responde tão mal e depois diz para Deus que não quer ser assim. O diabo tira a alegria do lar quando tem alguém assim. Mas hoje o Senhor quer que você entregue as suas memórias e as suas dores. Muitas vezes o seu celular, seu e-mail fica bloqueado porque a memória está cheia e nesse caso o que você faz? Apaga algumas coisas, não é mesmo? Apaga o que você não precisa mais, e hoje é dia de apagar as memórias que doem. Você só vai poder alcançar a felicidade que Deus tem para você se você soltar a dor que viveu. Alguns precisam soltar uma ofensa pequena, outras grandes e outros ofensas muito grandes, mas o Senhor diz: você consegue e Ele pode te dar um novo começo. Entregue as dores que você tem na sua memória. Algo poderoso acontece quando você confessa e fala. Quando você fala, você se liberta. Onde você estiver agora, entregue a dor que está em sua memória. Diga: Senhor, hoje eu te entrego essa dor. Entregue as ofensas, a dor de ter sido abandonado, a dor de ter sido traído, a dor de não ter sido entendido, dor da indiferença, dor do desprezo, a dor da falta de afeto, a dor da falta de amor, da falta de carinho, dor de se sentir sozinho, dor de sentir pressionado, dor de ter visto coisas no telefone do seu cônjuge, dor da violência sofrida, dor de estar sozinha em um momento difícil, dor por não ter sido especial. Solte essas memórias que te trazem dor porque Deus quer trazer o espírito de reconciliação à sua casa. Diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter ferido a pessoa que eu amo e hoje eu escolho soltar a ofensa e declaro que o sangue de Jesus me limpa de toda amargura. Eu renuncio toda a ira e todo grito que machucou meu coração. Hoje o sangue de Jesus limpa a minha memória.
E eu solto as memórias que me machucaram e que eu não volte a falar das mesmas coisas. Jogue aos pés da cruz essas memórias. Declare que pelo sangue de Jesus que você perdoa o seu cônjuge. Que você possa viver o novo que Deus. Caso as memórias insistirem em voltar, diga: Deus quer me dar algo novo e eu vou dar lugar ao novo de Deus para a minha vida. Encontro de Casais, primeiro dia. Pastor Alfredo Mora. Há vários anos os pastores Alfredo Mora e Perla Dores ensinam hábitos para um bom casamento. E um hábito que os homens precisam aprender em relação às mulheres está em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, que nos diz: maridos, sejam sábios no convívio com sua mulher e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O casamento é uma sociedade onde duas partes fazem projetos e almejam alcançar sonhos, mas este versículo nos diz que a mulher é como um vaso frágil. Seu coração é mais sensível e por isso se machuca com mais facilidade. Ter um coração frágil é ter um coração que facilmente se machuca, e assim é o coração da mulher. Muitos homens querem se divorciar por não entenderem as mulheres. Muitos homens estão cansados porque não entendem a sua esposa. E muitas mulheres dizem não quando querem dizer sim, por isso os homens não as entendem. Mas quando você, esposo, começar a observar e prestar mais atenção na sua esposa, você vai entender mais a pessoa com quem você se casou. As mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém os homens são diferentes. As mulheres sentem prazer enquanto falam, por isso elas falam mais que os homens. Já o que dá prazer ao homem está um pouco mais abaixo, por isso os homens falam menos e vão logo para a ação. Às vezes a sua mente está em conflito em relação à sua esposa. Clame a Deus para que Ele possa te dar uma palavra, assim como Deus deu esta palavra ao pastor Alfredo Mora. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, como você pode andar no escuro todos os dias? Muitos homens acham que para ser suficiente para suas esposas precisam ter dinheiro ou músculos. Mas a palavra de Deus diz neste versículo que o homem, para viver bem com a sua esposa, necessita de sabedoria. Os homens precisam praticar a sabedoria. Deus não te chamou para que você entenda a sua esposa, Deus te chamou para honrar, e é isso que este versículo diz. Sejam sábios no convívio com elas e tratem-nas com honra. Se você praticar isso, você será livre. Tome uma decisão na sua vida assim como eu tomei. Não tente entender a sua esposa, apenas a honre. Você precisa tratar a sua esposa como um vaso frágil, pois as mulheres se ofendem por qualquer coisa. Todos os dias vocês devem pedir perdão um para o outro. O pastor César Castellanos ensina seus 12 a fazer poemas para suas esposas. Muitos homens, como o pastor Alfredo, sentem vergonha e não são muito criativos. Mas o pastor César Castellanos sugeriu ao pastor Alfredo que sacasse da Bíblia alguns poemas para sua esposa, e fez a ele um desafio. Então o pastor Alfredo leu todo o livro de Eclesiastes e, pela criatividade do Espírito Santo, surpreendeu sua esposa com um poema cantado. Os homens cometem o erro de cair na rotina do matrimônio, e quando você cai em uma rotina, o relacionamento fica chato e por trás disso está Satanás. Quando você cai nessa pauta, o homem perde o espírito da conquista. Homens, vocês precisam buscar o espírito de conquista, e vocês, mulheres, por favor, os ajudem. Escreva ao seu esposo 12 maneiras que seu esposo pode te honrar. Deixe seu esposo te honrar. Os pastores Perla e Alfredo fizeram um acordo chamado a revelação da porta. Sempre que eles estão diante de uma porta, ela para e ele se aproxima para abrir. Pastor Alfreda deixa para os homens 2 sugestões para iniciar o processo de busca do espírito da conquista. A primeira sugestão é: tenha em mãos 12 maneiras de honrar a sua esposa, e a outra é: faça um vídeo ou um poema para ela. Esposas, apresente aos seus esposos 12 maneiras que você gostaria que seu esposo te honrasse. Após receber essas 12 maneiras, que vocês, homens, possam pedir perdão às suas esposas pelo tempo perdido sem honrá-las. Peça perdão por não ter percebido que o coração dela era frágil. Esposas, perdoe seus esposos por eles não terem te honrado. Existem homens que gostam de fechar um bom negócio, investir, mas hoje eu te digo que o melhor negócio que você pode fechar, o melhor investimento que você pode fazer é no seu casamento. A palavra deste versículo rema do pastor Alfredo termina dizendo que se os homens honrarem as suas esposas, então suas orações serão ouvidas. Se vocês honrarem as vossas esposas, as suas orações subirão direto e vocês terão respostas diretas. Isso acontece porque Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus e também para trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas e sem rugas. Honre as vossas esposas e as suas orações serão ouvidas.
Peça a Deus perdão por não ter tratado a sua esposa como um vaso frágil, se comprometa a partir de hoje a honrá-la a todo tempo para que suas orações sejam respondidas. Pastor Milton contribuiu dizendo que todos nós temos coisas a serem curadas. Permitam-se ser curados e pratiquem tudo o que foi transmitido para vocês. Deus não é seu acusador, quando Ele te coloca ao lado de alguém não é te acusando, não fomos criados para culpar, fomos criados para honrar, o Senhor quer te curar. Muito tempo já foi perdido por egoísmo ou por achar que você é o centro. Você vai ser mais quando você tiver uma conexão plena com Deus. A nossa felicidade depende de Deus em primeiro lugar. Primeiro a nossa conexão é com o Pai, depois a gente compartilha o melhor do nosso coração com quem está ao nosso lado. Quando você é mais, o outro vai ser mais também, e assim você e seu cônjuge terá bênçãos e mais bênçãos. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas. Que a paz do Senhor repouse sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém.